Olá, pessoal! Hoje eu quero pensar junto com vocês sobre quem nós somos. Você sabe quem você é? À luz da palavra de Deus, quem nós somos? Qual é a nossa identidade? É o que vamos pensar olhando na palavra de Deus agora. Veja que saber quem nós somos é algo muito importante. E eu já quero começar adiantando que nós somos o que a Bíblia diz que somos, o que Deus diz que somos, porque Deus é o Criador de todas as coisas. E veja que o próprio Senhor Jesus foi questionado em sua identidade. E isso está registrado. Evangelho de Mateus, no capítulo 4. A partir do verso 1, acompanhe essa situação que o Senhor Jesus viveu, onde o próprio diabo questionou sobre quem ele era. Tentou colocar em dúvida a identidade de Jesus. Mas veja como o Senhor Jesus lidou com isso. A partir do verso 1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: O ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Veja que Jesus estava sendo tentado pelo próprio diabo. Ele disse: Se tu és o Filho de Deus, então se você realmente é Filho de Deus, se você realmente é Jesus, então faça isso. Você não tem poder? E veja que Jesus estava com fome e Jesus estava em carne humana e o diabo sabia disso. Mas veja a resposta de Jesus: está escrito. Conhecer a palavra de Deus é algo fundamental. Então, quando sofremos ataques do inimigo, quanto a quem nós somos, ao que cremos, então temos que tomar esse cuidado de como reagir, de como lidar com isso. E aí, esse registro do que Jesus viveu poderia nem estar registrado na palavra. Foi algo muito particular entre Jesus e ali aquela situação diante do tentador. Mas foi registrado como exemplo de como devemos lidar com as tentações. E mais, na sequência, o inimigo, então, o tentador, ele sugere que Jesus se jogue lá do alto, lá do templo, e fala, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Está escrito, está na Bíblia. O diabo citando a Bíblia para Jesus. Parece algo, muitas vezes lemos tão rápido que não nos atentamos para a situação. Uma situação quase, assim, cômica, mas extremamente sério. O inimigo citando passagens da Bíblia para realizar uma proposta tentadora, para tentar induzir o Senhor Jesus a pecar, o que está fora de questão. E Jesus, com a palavra, também respondeu. Está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. A palavra de Deus estava na ponta da língua de Jesus, mesmo que o tentador também tentasse manipular o texto, a informação bíblica. E veja que a proposta que o diabo coloca, ele usa o texto bíblico de maneira muito habilidosa. E o que a gente precisa pensar é que ele estava ali tentando o Senhor Jesus. E nós? Então, quem nós somos? Nós somos o que a Bíblia diz que somos e devemos estar preparados para enfrentar isso. É isso que o texto nos dá como exemplo. Jesus deixou bem claro que era sim o Filho de Deus.
e que essas tentações, essas propostas eram absurdas e que ele não cederia. Não cederia porque é o Filho de Deus e porque conhece a palavra de Deus, as Escrituras. E nós temos conhecido a palavra de Deus, temos buscado a Deus, porque saber ler a Bíblia, até memorizar textos, versículos, só isso não basta. É necessário ter intimidade com Deus. Porque somos, ou pelo menos deveríamos ser ou buscar, sermos filhos de Deus. Como isso é feito? Reconhecendo a autoridade do Senhor em nossas vidas, reconhecendo o Senhor como único e suficiente Senhor e Salvador. Tanto é que Jesus foi tentado, onde o diabo diz, se você se prostrar diante de mim, me adorar, vou te dar todos os reinos deste mundo. Mas o Senhor Jesus refuta isso, ele joga para lá, ele rebate essa tentação. E deixa claro que ele não se prostraria diante do diabo. Você talvez esteja pensando, mas ele é Jesus, ele é o Senhor, Salvador, ele é Deus. Nunca isso iria acontecer. Mas lembrando que Jesus estava em carne humana. Novamente eu digo, e nós? Como nós lidaríamos com isso? Você vai talvez pensar, não, eu nunca vou me dobrar a uma proposta tão absurda de adorar ao diabo. Mas as coisas que fazemos em nossa vida louvam a Deus? É isso que nós devemos pensar. E se há algo que precisa ser corrigido, que possamos rebater isso com a palavra, com o conhecimento dado por Deus. Que Deus possa nos dar sabedoria, que Deus possa nos orientar, para que possamos fazer a sua vontade, possamos rebater as tentações de Satanás para longe, conhecendo a palavra e tendo sabedoria dada por Deus, assim como foi o exemplo de Jesus. E que possamos então servir ao nosso Senhor de todo o coração. Um grande abraço e até a próxima!